Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando desse grande ator que faleceu hoje, dia 18/8/2024. O anúncio foi feito pelos 3 filhos que pediram respeito, privacidade. Ele faleceu aos 88 anos, ele foi um galã muito lindo da época dele. Ele faleceu pacificamente, mas nem sempre foi assim, rodeado pelos 3 filhos e por parentes. Eles estão em um luto doloroso, diz ele. Ele se afastou dos holofotes nos anos 90, ele passou os últimos anos da vida dele na mansão dele, rodeado por muros altos, onde ele queria ser sepultado perto de seus cães. Um ator lindo, maravilhoso, que vocês vão ficar indignados. Como ele foi tratado nos últimos momentos, anos da vida dele. Muita coisa em volta da vida desse grande ator. Brigas, justiça. Olha, o que ele queria era só falecer pacificamente e ser sepultado na mansão onde ele morava ali, porque ele era adorador mesmo de animais, ele amava os cães que ele tinha, ele queria só ser sepultado ali na mansão dele. E olha, ele não teve muita paz, não, vou contar para vocês. Um homem tão lindo, galã de cinema, no final da vida, passar por tudo isso. Né, pessoal? Os 3 filhos dele apresentaram contra a cuidadora dele, Hiromi Rolim. Ela estava se tornando muito brava ali com ele e ofendendo até os filhos. E ela fazia isso até com o cachorro do ator. Os filhos disseram que ela se aproveitava do estado de fraqueza dele, porque ele havia dado um AVC e também um derrame cerebral hemorrágico. E aí o filho dele, chamado Anthony, ele tinha uma filha também chamada Anouka, e Alan Fabian, são filhos desse grande ator, que travam também na justiça uma briga entre eles. Além dessa pessoa estar ali nos últimos momentos da vida dele, fazendo isso com esse lindo ator, até com os cães dele, ainda os filhos entraram em briga judicial, porque ele enfrentou também um câncer. E um dos filhos veio a público dizer que a briga entre eles não era por conta de herança, não era por conta disso. Era que a filha queria levar o pai para a Suíça. Porque se ele falecesse aonde ele estava morando na época, ele ia ter que pagar muitos impostos. Então a briga era quem ia cuidar do pai e a filha queria levar ele para a Suíça para não pagar esse altíssimo imposto. Aí a filha não gostou disso e processou os 2 irmãos. E aí estava essa briga judicial. Já que ele poderia ter ido para a Suíça, porque ele também é cidadão suíço desde 1999. Para complicar ainda mais a situação, quando ele deu esse AVC, ele ficou muito triste, ali naquela mansão, por muros altos, ele queria ir para a Suíça para ter, sabe, a vida tirada, assistida, porque lá na Suíça isso é legal. Vocês entenderam, né, gente? Que aqui no YouTube não pode se dizer certas coisas. Então ele queria ir para lá para ter, ele falecer assistidamente lá na Suíça. Mas aí os filhos não permitiram também isso daí. Ele queria que isso acontecesse. E por fim, não precisou nada disso. Ele veio a falecer pacificamente. Os filhos estavam do lado dele. Os parentes estavam do lado dele. Gente, que vida. E aí ele gastou também 300 milhões de euros em relógios, em coisas caras. Então, bastante do dinheiro dele já se foi. Mas diz o Anthony, o filho mais velho, que 50% da herança
fortuna desse ator é da filha, que é essa daqui que vocês estão vendo. E os 25% para um filho e para o outro filho, o Anthony, e o outro filho, o Alan. Tá aí, gente, complicado. Vou contar para vocês quem é. Estou falando do grande ator de cinema, de televisão, Alain Delon. Ele faleceu hoje, pacificamente, na França, aos 88 anos de idade, ao lado dos filhos e de parentes. Mas no final da vida dele, ele só queria ser sepultado pacificamente na propriedade dele, perto de seus cães. Que ele foi um homem que amou muito animais, amou muitos filhos aí. No final aí da situação, ele estava até mais do lado da filha do que dos filhos. Mas ele faleceu hoje, nesse domingo, aos 88 anos.